Você precisa fazer um transplante de córnea penetrante, está cheio de dúvidas, preocupações? Isso é completamente normal. Vamos entender um pouco mais sobre esse tipo de transplante. Eu sou o Dr. Gabriel Ferreira, oftalmologista especialista em córnea e cirurgia de catarata, e nesse vídeo eu vou conversar especificamente sobre o transplante de córnea penetrante. Se você precisa fazer essa cirurgia, esse vídeo vai te esclarecer suas principais dúvidas sobre como é esse procedimento, como ele é necessário, quando ele é necessário, como que é o acompanhamento e o que você pode esperar dos resultados. Primeiro, quero tranquilizar você. O transplante de córnea é o transplante mais bem sucedido que a gente tem na medicina, com excelentes resultados quando bem indicado e quando realizado por um especialista experiente. Mesmo sendo uma técnica mais antiga, ela ainda é fundamental e pode devolver uma visão excelente. O transplante de córnea penetrante é um procedimento onde a gente substitui todas as camadas da córnea de um paciente por uma córnea doada saudável. Isso significa que a gente remove completamente a córnea do paciente, desde a camada mais superficial até a mais profunda, e colocamos uma córnea nova no lugar. É como a gente trocar um vidro de relógio. A gente tira o antigo, que está embaçado, danificado, e coloca um novo transparente no lugar. Mas você pode estar se perguntando: doutor, eu já ouvi falar que tem umas técnicas mais modernas, como o DALK, o de MEC, onde a gente troca apenas algumas camadas da córnea. Por que eu preciso fazer o penetrante? Essa é uma excelente pergunta e eu vou te explicar o porquê detalhadamente. Realmente a gente tem técnicas mais modernas e mais seletivas. Por exemplo, o DALK, ele preserva o endotélio, que é a camada mais interna. Já o de MEC, ele troca apenas o endotélio, que é a camada mais interna quando ela está doente. Essas técnicas, elas têm vantagens importantes, como menor risco de rejeição e menos complicações. Contudo, nem sempre elas são possíveis ou são indicadas, nem sempre elas são as melhores opções. O transplante penetrante está indicado principalmente em algumas situações específicas. Primeira situação: quando a gente tem uma cicatriz que atravessa todas as camadas da córnea, desde a superfície até o fundo dela. Nesse caso, não adianta a gente trocar só uma parte, a gente tem que trocar tudo, porque tudo está danificado. Uma segunda situação são córneas perfuradas, onde a gente também teve uma lesão que perfurou todas as camadas da córnea, por exemplo, em algum acidente. A terceira situação seria a falência de um transplante penetrante que já foi feito no passado. Então, a partir do momento que você já fez um penetrante, é muito difícil você fazer uma outra técnica. Geralmente você tem que fazer um penetrante de novo. E a quarta situação são infecções graves que necessitam de uma cirurgia de urgência, que você tem uma infecção na córnea e você precisa tratar essa infecção com um transplante. Então, se você recebeu essa indicação, é porque o seu caso específico realmente necessita dessa técnica. Não é que a gente está escolhendo uma técnica inferior, uma técnica pior. A gente está escolhendo a técnica mais adequada para o seu tipo de problema. Isso é importante você entender porque você tem que entender a diferença e as vantagens e desvantagens de cada técnica. Por exemplo, a principal desvantagem do transplante penetrante é o maior risco de rejeição. Enquanto no DALK a gente tem, por exemplo, 1% de chance de rejeição, no transplante penetrante esse risco fica em torno de 15% a 25%, dependendo do caso. Isso acontece porque a gente está trocando todas as camadas, inclusive o endotélio, que é a principal camada que causa rejeição. Então isso faz a chance de rejeição aumentar muito no penetrante. A outra diferença é que no transplante penetrante a gente precisa dar 16 pontos para grudar a córnea nova na córnea antiga do paciente. Esses pontos podem causar astigmatismo, demora mais para recuperar a visão, então isso é uma diferença importante, por exemplo, para o de MEC, que é onde a gente troca só a película interna da córnea, que é o endotélio, onde a gente não dá nenhum ponto. No DALK a gente também dá ponto, então nessa questão não tem muita diferença para o penetrante, mas a grande diferença para o DALK é o risco de rejeição muito menor. E além disso, o transplante penetrante ele tem um risco um pouco maior de algumas complicações a longo prazo, como formação de catarata, que pode acontecer ali de 15% a 30% dos casos, ou até glaucoma, que também pode acontecer ali de 10% a 15% dos casos, principalmente em situações mais complicadas, como paciente com infecção grave, com um acidente, com um trauma. Isso faz esse risco de complicação ser maior. Isso acontece porque no transplante penetrante a gente mexe em mais coisa no olho, e em geral são olhos que já têm algum outro problema. Apesar dessas desvantagens, eu quero deixar claro que o transplante penetrante ainda é uma excelente cirurgia e tem excelentes resultados. Os estudos mostram que cerca de 85% dos transplantes eles se mantêm transparentes e funcionando bem após 5 anos de cirurgia, e após 10 anos de cirurgia até 70% deles ainda funcionam bem. Então são números muito bons para uma cirurgia que muitas vezes é a nossa única opção para devolver a visão.
É muito importante o paciente entender essas diferenças para os outros tipos de transplante, porque em alguns casos o próprio paciente acaba escolhendo fazer o transplante penetrante ao invés das outras técnicas mais modernas, geralmente por conta do custo. Eu entendo, realmente o custo dessas outras técnicas é maior, porque é uma cirurgia muito mais especializada, que demora muito mais tempo para ser feita, que precisa de materiais mais delicados, específicos, além de um alto grau de habilidade do cirurgião. Mas quando o paciente decide pelo penetrante, ele tem que estar bem ciente de todas as desvantagens comparado com as outras técnicas e entender que essa é uma escolha definitiva. Depois que a gente faz o penetrante, a gente não consegue mais voltar atrás. A cirurgia em si é feita com anestesia local e uma sedação, então você não vai sentir nada, nenhuma dor durante o procedimento. A gente faz um remedinho que dá aquele soninho, o paciente geralmente dorme durante a cirurgia, ou pelo menos fica bem relaxado. A cirurgia demora em torno de 1 hora mais ou menos, mas depende muito da complexidade de cada caso. Durante a cirurgia, eu tiro a tua córnea que está doente e a gente coloca uma córnea nova, doadora, no lugar. São feitos 16 pontos para grudar uma córnea nova na antiga e depois da cirurgia você vai ficar com um tampão, com o olhinho fechado até o dia seguinte. O acompanhamento no pós-operatório é fundamental para a gente ter um sucesso no transplante. A gente vai ter consultas frequentes, principalmente nos primeiros meses. Geralmente a gente faz um retorno no primeiro dia, logo ao seguinte da cirurgia para a gente poder tirar o curativo, e depois com 1 semana e depois com 1 mês. Depois disso a gente vai se ver com 4 meses de cirurgia, que é quando a gente começa a retirar os pontos. E daí a gente vai tirando os pontos geralmente a cada 2 meses, mas a gente pode às vezes tirar mais, tirar menos, isso vai depender muito da sua recuperação. E em geral a gente leva ali 1 ano, 1 ano e meio para conseguir tirar todos os pontos. Para ter um sucesso na cirurgia é fundamental seguir o uso correto dos colírios, começando logo no dia seguinte da cirurgia. Então no começo a gente usa bastante colírio, mas com o passar dos meses isso vai diminuindo até a gente usar poucas vezes ao dia e chega um ponto que a gente tira todos os colírios. Durante o período da cicatrização é normal a visão ficar embaçada e oscilar, mas não se preocupe, isso faz parte do processo de cicatrização. A visão ela vai melhorando gradativamente, mês após mês, principalmente quando a gente vai tirando os pontos. Muitas vezes, mesmo depois de tirar todos os pontos, pode sobrar grau. E às vezes a gente vai corrigir esse grau com óculos, com lente de contato ou até com uma cirurgia refrativa laser, depende de cada caso. Alguns cuidados são fundamentais durante o período do pós-operatório. Por exemplo, você não pode coçar o olho de jeito nenhum, isso pode fazer soltar ponta ou pode machucar a cicatrização. Também tem que tomar bastante cuidado com trauma, com batida nos olhos, então evitar esporte de contato por pelo menos ali uns 6 meses, e lembrando sempre usar óculos de proteção sempre que for possível. Também é importante evitar banho de mar e de piscina durante 30 dias, e na primeira semana tomar cuidado na hora de tomar banho para não cair água, shampoo nos olhos. Uma pergunta muito comum é sobre a duração do transplante. Quanto tempo ele vai ficar no teu olho? Então, quando o transplante dá certo e não tem nenhuma rejeição, ele pode durar a vida inteira. Eu tenho pacientes que já têm transplantes há mais de 20 anos e continuam com uma visão excelente. Contudo, com o tempo, pode ter um declínio, uma perda lenta das células endoteliais, que é aquela camada mais interna do transplante. Então, isso pode fazer com que a gente precise fazer um transplante novo após muitos anos, geralmente de 20, 30 anos do transplante. Mas isso não é regra, tem alguns transplantes que duram para sempre. É importante a gente ter expectativas realistas. O objetivo principal do transplante é melhorar a tua qualidade de vida, permitindo que você volte a trabalhar, a estudar, a dirigir, a fazer suas atividades normalmente. Mas você ainda provavelmente vai precisar de usar um óculos depois da cirurgia. Mesmo que seja um grau mais baixo, mas você vai precisar de óculos na grande maioria das vezes. Durante o período de recuperação, você pode manter a maioria das suas atividades normais. Você pode assistir TV, usar o computador, mexer no celular já nos primeiros dias da cirurgia. Você também pode voltar a trabalhar quando você se sentir um pouco mais confortável, geralmente ali após 1 semana. Voltar a fazer atividades físicas leves também após 1 semana é possível. Há atividades mais pesadas, como academia de levantar muito peso, ou você fazer muito esforço físico, geralmente a gente espera uns 15 a 30 dias. Espero que essas informações tenham te ajudado a entender um pouco melhor sobre o transplante penetrante e as suas diferenças para as outras técnicas. Qualquer dúvida ou preocupação, não hesite em entrar em contato comigo. A minha equipe e eu estamos aqui para te garantir que você tenha o melhor resultado possível e tirar todas as suas dúvidas até lá. Até a próxima e cuide bem nos teus olhos.